Boa tarde, espero que estejam todos bem. E eu sou Lucilene, né? Eu já lecionei para essa turma. Vocês estão aí no último módulo, né? E é uma turma assim muito boa, que eu gostei muito de trabalhar aí presencial. E infelizmente, né, essa nossa última aula vai ter que ser através de vídeo, né? E é um momento assim meio desafiador para mim, porque eu gosto olho no olho, eu gosto de falar, e então assim, espero que eu consiga chegar até vocês com conteúdo que eu irei trabalhar com vocês, que é aí os problemas de aprendizagem e o fracasso escolar. Então, em algumas aulas que eu já trabalhei com vocês, né, que eu pude ter aí o prazer de trabalhar com essa turma, a gente já vem conversando, né, de muitas coisas, né? Vocês sabem que eu sou, ainda para quem não participou de nenhuma aula comigo, eu sou formada em letras e trabalho dentro, né, do campo da educação especial. Então a gente vem trabalhando aí dentro dessa questão dos transtornos de aprendizagem e dos distúrbios de aprendizagem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa diferença, tá? Do que é aprendizagem. Então, quanto que esse aluno ele está disposto a aprender, quando ele tem aí um distúrbio que ele vai ter que ser trabalhado de uma outra maneira, que aí o professor ele já não vai conseguir sanar essas dificuldades, e quando na verdade, o responsável por essa aprendizagem, por esse trabalho, vai ser totalmente do professor, no caso da aprendizagem, né, da questão da dificuldade de aprendizagem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito aí, né, desses três elementos que são cruciais para a gente entender a aprendizagem, o que é aprender, né? Então, assim, não é todo mundo que aprende, que está predisposto a aprender. E a gente, enquanto professor, a gente precisa ter essa noção. Às vezes a gente força uma situação, a gente quer demais, a nossa ansiedade faz com que o aluno não consiga aprender, né? Às vezes, o que é importante a gente entender? Que além de ser um fator, né, aprendizagem, ela ser um processo contínuo, e ele tenha que ter aí esse fator intrínseco, né? Ele tem que estar dentro da gente, essa predisposição para aprender. Nós também temos as questões externas, que muitas vezes pode acontecer o quê? Atrapalhar a aprendizagem. E por outro fator, né, vocês aí que serão neuropsicopedagogos, vocês vão perceber que muitas vezes a criança ela não aprende, né? Não porque ela não consegue aprender por questões externas, mas ela não vai conseguir aprender por questões neurológicas. E aí vai fugir um pouquinho do nosso campo enquanto professor, tá? Então eu vou tentar discutir com vocês. É complicado falar sozinho, isso é um monólogo nesse momento, mas a gente vai tentar aí abrir uma discussão, tá? Eu vou estar colocando para vocês à disposição meu WhatsApp e o meu e-mail, tá? Para quem tiver dúvida possa tá colocando aí as suas dúvidas e a gente possa estar discutindo nesse momento de uma maneira diferente, tá? Questões que ficarem no ar aí para vocês, que vocês possam me mandar e eu possa responder para vocês, né? Que agora todo mundo tem tempo, todo mundo está em casa e todo mundo tem tempo, tá? Então, a nossa aula, ela vai ser neste modelo hoje, tá? Vocês sabem que eu não curto muito, eu gosto de olho no olho, mas não tem o que fazer. É o momento, né? E nós, enquanto professores, nós temos que buscar
maneiras da gente chegar até os nossos alunos, tá? A tecnologia, ainda bem que nós temos a tecnologia, né? Para a gente poder não parar essa nossa conexão, tá bom? Então, agora, os slides, o que acontece? Eu até tentei ver se eu conseguia fazer um apanhado dos slides com vocês aqui pela tela, mas não vira, eu não sou técnica, sou péssima, tá? Então começou a refletir e não deu certo, tá? Então foram várias tentativas, mas eu vou estar trabalhando com os slides e vou enviar para vocês, tá bom? Então nós vamos começar falando um pouquinho. O que será que é aprender? Então, o aluno ele entra na escola e nós achamos que nós podemos lá falar. E em que momento esse aluno ele está predisposto a aprender? Então é muito interessante para quem dá aula para séries iniciais como eu, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com essa questão, né? Do primeiro ano do fundamental, aí o primeiro ano. E aí o que é interessante a gente tá pensando? Essa criança ela precisa estar aberta à aprendizagem, primeiro ponto, né? Então, por que é importante a criança ela ter esse momento de aprender, né, dentro da idade dela, se possível? Porque é o momento que ela está predisposta à aprendizagem. Porém, o que vai acontecer? Tem vários fatores que podem atrapalhar essa aprendizagem, tá? Que são eles: fatores internos. Então, vamos pensar aí numa questão emocional, tá? A criança passou por uma perda familiar. Vamos pensar ali, morreu o pai, ou perdeu a mãe, ou houve uma separação, tá? Então, a criança, intrinsecamente, ela não tá predisposta a aprender. Então, essa aprendizagem ela não vai ocorrer. Mas é algo, o quê? Vamos falar assim, momentâneo. É um momento da vida dessa criança que ela não vai conseguir, que ela não está aberta para que a aprendizagem ocorra. Isso é um ponto. Então, o que a gente vai fazer enquanto professor? Primeiro, você vai estimular e, lógico, você vai estar encaminhando essa criança para o psicólogo para que possa ser tratado essa questão emocional desse menino, tá? Isso é um primeiro ponto. Segundo, vamos pensar, uma criança que está sendo abusada, tá? Uma criança que está passando fome. Então vamos imaginar que você trabalha num bairro onde a criança, ela chega na escola para comer, tá? E aí essa criança, ela não está predisposta a aprender. Só que aí isso é um fator social, é um fator externo, tá? Então essa criança, ela é o fator externo que está prejudicando, que é, no caso, essa questão social, que está atrapalhando essa criança a aprendizagem, tá? É um outro ponto. E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas então a criança ela tem que estar super bem para aprender? Sim, ela tem que estar predisposta a aprender, né? É a mesma coisa nós, tá? Então quem tá aí do outro lado e vai falar assim, poxa, que chatice ouvir a Lucilene falar. Ela já fala, imagina no vídeo, né? Eu não tô predisposta a aprender, tá? Então deixa para outro momento você olhar esse vídeo. Então é um momento de predisposição. Eu só vou aprender se eu quiser. Eu tenho que querer, tá? O indivíduo, gente, ele só aprende se ele quiser, certo? O que acontece? Tem pessoas que elas se fecham à aprendizagem. Então, o professor, vamos pensar assim, ele é convidado lá pela Secretaria de Educação, pela Secretaria Estadual ou pela direção da escola, né? A ir a uma palestra, certo? Vamos pensar, do Mário Sérgio Cortella. Se eu já tenho um preconceito com o Mário Sérgio Cortella, tá? Eu vou chegar e não vou querer
ouvir aquilo que ele tem para dizer. Se eu gosto do Mário Sérgio Cortella, já li algumas coisas dele, curto, o que vai acontecer? Eu vou estar predisposta a aprender aquilo que o Mário vai querer falar, tá? Então, é essa abertura que a gente tem que estar, tem que estar aberto para aprendizagem, certo? Ou eu tô com raiva, poxa, meu diretor fez eu ir nessa palestra e eu não queria, eu fui obrigada a ir. Então, o que vai acontecer? Eu não vou estar predisposta a aprender. Então, a aprendizagem é muito louca, né? A questão da nossa mente, ela direciona tudo, tá? Desde a nossa vontade de aprender até a nossa vontade em não aprender, ok? E aí, o que vai acontecer? Então, nós temos algumas situações que são, na verdade, os distúrbios e os transtornos de aprendizagem. É muito importante a gente entender o que é uma coisa e o que é outra, tá? O que acontece? Os distúrbios de aprendizagem são inúmeros, tá? A dislexia, descalculia, disgrafia. Então, são situações neurológicas. Por isso, o indivíduo ele tem uma dificuldade de aprender. Então, no caso da dislexia, a criança ela não consegue aprender, né? Então, ela não consegue assimilar aquilo que ela vai ler, ela não consegue produzir um texto, certo? Então, isso seria o quê? O distúrbio de aprendizagem. Durante muitos anos mesmo, se vocês pegarem algumas bibliografias ainda, coloca tanto o distúrbio junto com o transtorno de aprendizagem, que são coisas diferentes. Então, se a gente for pensar na escala, né, dentro da educação especial, o aluno, né, que apresentava autismo, que até 2012 ele era considerado um transtorno de aprendizagem. Ou seja, o que são os transtornos? São mais ligados às questões psiquiátricas. Então, por que pensava que o autismo ele era um transtorno? Porque se achava que era algo que, se você fizesse um tratamento ao longo do tempo, usasse, né, uma medicação adequada, essa criança ia voltar ao seu equilíbrio, porque na verdade o transtorno ele é um desequilíbrio. Um transtorno psiquiátrico é um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, eu tive um transtorno de ansiedade o ano passado, né, que me fez mal, né? Então eu não conseguia mais ler, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia me impor, né? Então, eu precisei fazer uso de medicamento, né? E faço ainda, por isso que eu tô até calma nesse momento de crise, né? De ficar em casa. Mas, assim, esse transtorno, ele de ansiedade, ele me deu várias situações, parecia que eu tava infartando, que eu ia ter um derrame cerebral, N coisas, tá? Mas o que se espera do transtorno? Que a partir do momento que ele seja tratado com medicamentos, que seja feito terapias, a pessoa consiga se equilibrar novamente. O distúrbio já não é a mesma coisa. Então, uma pessoa que nasce com dislexia, ela morre disléxico. Porém, o que acontece? Existem aí, né, os atendimentos que são feitos pela fono, pelo psicopedagogo, por neuropsicopedagogo, que vai fazer o quê? Vai amenizar esse distúrbio, vai ajudar essa pessoa, mas ela não vai deixar de ter. Então, o que aconteceu com o autismo? Inicialmente, pensava-se que ele era um transtorno. Inclusive, ele não entrava dentro do quadro ele não considerava uma deficiência.
Só que com os estudos, e a gente sabe muito bem que a questão do autismo, ela vem ainda num processo muito longo de estudo, o que a gente percebia? O que começaram a perceber? Que na verdade não era tratável. Né? Então a criança que nasce com autismo, ela morre com autismo. E ela pode melhorar, né, sua qualidade de vida, mas ela não deixa de ter autismo. Eu, enquanto transtorno de ansiedade, eu posso me curar, tá? Mas, como a gente sabe, uma pessoa que passa por uma depressão, se ela tiver novamente situações que levem a essa queda, se ela não tiver um tratamento adequado, se ela não for acompanhada, ela volta a ter a depressão. Então tem alguns estudos também já caindo um pouquinho nessa questão do transtorno, que seja algo tratável, tá? E que a pessoa deixe de ter. Então uma pessoa que é ansiosa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. O que acontece comigo? Eu não vou deixar de ser ansiosa, né? Eu vou continuar sendo ansiosa, tá? Mas eu vou estar equilibrada, que é esse o objetivo do tratamento, tá? Então, espero que dê para vocês entenderem o que é distúrbio e o que é transtorno, tá? Os dois, nesse caso, né, as duas linhas, elas necessitam de outros profissionais, tá? Tanto o distúrbio quanto o transtorno, ele precisa de ajuda de outros profissionais, psiquiatras, psicólogos, fono, né? Neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropediatra. Então, assim, é uma gama de pessoas para auxiliar esse ser, né? Essa pessoa que tem aí esse tipo, né? Que tem o distúrbio, né, de aprendizagem ou o transtorno, né, psiquiátrico e que vai afetar a aprendizagem, tá? Então vamos pensar, uma criança que tenha um transtorno de ansiedade, ela não vai conseguir parar, ela não vai sentar, ela não vai conseguir se concentrar. Então o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir aprender. A mesma coisa a criança que tem o distúrbio de aprendizagem. Se não for identificado qual é o problema dela, ela não vai conseguir vencer essa etapa, né, da vida dela, tá? Então é muito importante a gente entender esses dois momentos aí. Então, essas duas questões, tanto o distúrbio como o transtorno, precisa de uma equipe multidisciplinar para estar auxiliando, tá? É aí que vocês, enquanto neuropsicopedagogos que serão, auxiliarão essas pessoas, tá? E o que é interessante? Então, a gente tem aí, né, como distúrbio, a descalculia. Então, uma criança, ela pode se dar muito bem na língua portuguesa, mas na questão de lidar com os números, ela não consiga, tá? A mesma forma que uma criança com dislexia, ela consiga se dar bem na matemática, mas ela não consegue se dar bem na leitura, na produção textual. Porém, o que é interessante a gente frisar também? Que uma criança que ela tenha qualquer distúrbio, seja descalculia, seja dislexia, tá? Essa criança, gente, ela vai ter aí uma situação complicada na aprendizagem, tá? E que o professor, ele não vai conseguir lidar sozinho, ele vai precisar de ajuda de outros profissionais, tá? A questão do transtorno é a mesma coisa, então eu vejo que dentro aí do processo de inclusão, porque o que é importante a gente lembrar, que a inclusão não é só do deficiente. Então, hoje eu tenho que incluir o autista porque ele é deficiente, mas se ele não fosse, eu não ia incluir. Não. A pessoa que sofre um transtorno, ela precisa ser incluída. Uma pessoa que tem um distúrbio, ela precisa ser incluída. Porque o que vai acontecer com ela? Ela vai ser diferente. O processo de aprendizagem dessa criança é diferente. O olhar do professor para essa criança tem que ser diferente. Tá bom? E aí, o que é importante a gente entender então?
que é distúrbio, o que é transtorno e o que é estar aberto à aprendizagem, essa prontidão para aprendizagem. O que acontece muito hoje? Nós estamos recebendo criancinhas no primeiro ano de 5 anos. Então, tem crianças de 5 anos que elas já estão maduras para se alfabetizar. E nós temos crianças de 5 anos que são bebês. O que está acontecendo? A gente está tendo muito hoje distúrbios de fala. Por quê? Como é que os pais tratam hoje as crianças? Né? Há um diálogo? Há uma conversa na família? Muitas vezes não.